9 horas mais 27 minutos, temperatura neste momento nos estúdios da Rádio Osório é de 16 graus e 6 décimos. O tempo em Osório apresenta-se agora parcialmente nublado, está com um pouco de nebulosidade, tempo nesta manhã de quarta-feira. Já está conosco nos estúdios da Rádio Osório, prefeito Eduardo Abraão, para nós falarmos a respeito da situação financeira do município, que cada vez piora mais, não só do município de Osório, estamos observando o governo do estado, o governo federal, demais municípios também. Chegou a hora, prefeito, de reduzir serviços também. Bom dia, prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Osório. Bom dia, Elias, bom dia aos ouvintes da Rádio Osório. O prazer e a satisfação é sempre minha. Na verdade, a gente está trabalhando com processos não só de redução de serviços, mas não de serviços essenciais. A gente pode diminuir algumas coisas. Um exemplo bem clássico disso, bem fácil de ser compreendido, é o próprio rodeio crioulo, que a gente fez de uma outra forma esse ano, que também deu um sucesso, em que pese a chuva de 4, 5 dias, que aconteceu 4 dias que aconteceu no período do rodeio, mas foi uma forma de nós não deixarmos de fazer, mas fazemos de uma forma diferente. Da mesma forma em outras áreas, né, que não sejam essenciais. O que é essencial para mim? Essencial é a questão da saúde e educação, evidentemente que a gente tem que trabalhar nessa lógica. E a gente está procurando manter esse serviço e cortar o menos possível, especialmente na área da saúde. Estou falando do ponto de vista de município, do que me compete do ponto de vista de município. Atendimento nos postos, atendimento no posto central, das especialidades, que até não é uma competência do município, mas que a gente mantém as especialidades, os serviços, os exames, enfim, materiais, equipamentos, que a gente continue esse processo de doação. Tanto é verdade que a gente investe mais de 30% em saúde. O ano passado foi 31%. Na verdade, o meu percentual legal é 15%. E 25% na educação. A gente investiu ano passado em torno de 27%, se eu não me engano. Mesmo assim, a gente está tentando manter esses serviços essenciais e, evidentemente, que por conta disso a gente vai ter que diminuir outras áreas que, na verdade, são essenciais para nós, mas não são tão prioritárias como a questão da saúde e da educação. Um exemplo disso, as obras. A gente tem algumas obras para fazer e a gente está, evidentemente, que postergando essas obras para mais tarde ou para o ano que vem, enfim, porque nesse ano é praticamente impossível se pensar no investimento de um valor maior que eu digo, acima de 500 mil, acima de 300 mil, inclusive, às vezes para te poder fazer o encaminhamento. Né? Se for Osório que chegou a fazer obras de 9 milhões, 10 milhões... Verdade, no meu período, no primeiro período, a gente fez obras de 8 milhões e meio, fizemos obras de quase 4 milhões, que é a questão da Costa Gama. A Costa Gama tinha mais 2 ou 3 ruas juntos, a questão da Ildefonso, a revitalização da Marcelo Dias e outras tantas que eu não me lembro agora. Né? Enfim, mas era um outro momento da cidade, era um outro momento do país, era um outro momento do Estado até. E a gente foi colocando, mas hoje a situação é tão grave, na minha concepção, do ponto de vista de país, que repercute diretamente nos municípios. Então a gente recebe, sabe quanto é que eu recebi ontem de ICMS? Sabe quanto é que entrou nos cofres públicos da prefeitura ontem? 55 mil reais. Só? 55 mil reais. O ICMS... Qual era a média, mais ou menos? A média é uma média de 800 mil, 900 mil por semana. O ICMS é um valor que vem do Estado, né? E ele vem toda terça-feira, vem uma parte. O royalty é diferente, o royalty vem no final do mês, uma parte inteira, uma única parte. O ICMS é dividido em terças-feiras, né? Dependendo do mês, tem 4 ou 5. Ontem entrou 55 mil na conta da prefeitura. Então, a gente está trabalhando com essa matemática, entendeu? Só que as minhas despesas continuam as mesmas. Eu não tô Se for nesta lógica, vai entrar, então, um pouco mais de 200, 300 mil? Não, aí depende da semana que vem, pode ser que... Não significa que tenha entrado 50 e vai entrar 50 semana que vem. O mês passado entrou mais, a semana passada entrou mais, a semana que vem pode entrar menos. Só que quebra um pouco daquele valor mediano. Por exemplo, se entrava 800 mil por semana, isso 4 vezes 8, 32, 3 milhões de no mês. Hoje tu recebe em torno de 400, 300, 500 por semana. Então diminuiu pela metade aquele percentual que tu tinha há 1 ano e meio, 2 anos atrás. E isso é reflexo direto da crise. O Estado também não recebe, porque as pessoas não vendem, não compram, a indústria não produz. E, evidentemente, os municípios também têm reduzido o seu percentual, que o município de Osório, se não me engano, é 0,37%. Chegamos a quase 3% do retorno do ICMS. Quem entende um pouquinho do que eu estou dizendo, sabe, o município de Osório chegou a quase 3%, ou a 3%, se não me engano, de retorno do ICMS. 3%. Foi o quinto ou quarto município? Sexto maior arrecadação em ICMS. Com as nossas quedas, por causa da Petrobras, nós estamos caindo, hoje nós temos 0,37%. Então a gente caiu muito, né, nos últimos 6, 7 anos, do ponto de vista de retorno do ICMS, que é um percentual que vem sob uma verba do Estado. E por conta disso, mas ainda se tivesse ficado nesse percentual, mas viesse o percentual que a gente
previu, ainda estaria razoável. Acontece que está vindo menos porque a crise está fazendo água mesmo, não é aqui em Osório. Eu tenho conversado com os prefeitos aí, o pessoal está assustado, está todo mundo preocupado mesmo, não é brincadeira a situação. Uhum. O senhor vai tomar alguma outra medida de contenção de despesa, prefeito? Olha, a gente tomou praticamente todas as medidas que a gente podia estar tomando, todas as medidas que a gente poderia ter tomado do ponto de vista de segurar ao máximo a questão de diminuirmos o número de aluguel, diminuímos sensivelmente o número de horas extras, não estamos pagando desde o ano passado, não é de hoje, a questão da licença-prêmio, que tem muitos pedidos, não tem semana que não entre um pedido de licença-prêmio, por um motivo ou por outro, as pessoas querem receber licença-prêmio. Então a gente não está pagando, a licença-prêmio não é uma obrigação, entendeu? Claro. Ela é facultativa. Por que eu não pago a licença-prêmio? Eu não pago a licença-prêmio porque a licença-prêmio é um salário a mais. Se eu pagar um salário a mais para a pessoa, eu também, além de não ter o dinheiro para pagar, em tese, eu tenho uma influência direta na minha folha de pagamento. É como se eu pagasse 2 folhas no mês para um servidor só. Eu pago o teu salário e mais o valor da licença-prêmio, que é equivalente a um salário. Isso repercute diretamente na folha de pagamento. Então, eu não posso fazer por causa da folha. Houve épocas que nós pagávamos, porque a folha estava reduzida, enfim, tinha condições de pagar, nós pagamos. Agora não tem condições. Então, a gente está procurando diminuir todas as despesas possíveis do ponto de vista de diminuir o nosso custeio para manter, digamos assim, um patamar razoável de folha, que hoje está em 51%, se eu não me engano. Né? E a gente tem que cuidar para não chegar nos 54%, se eu não me engano, 51% é alguma coisa. Então a gente está cuidando disso, mas é que todo mês vindo um pouco menos de recurso, evidentemente que se a minha receita diminui, a minha despesa é a mesma, mas o percentual aumenta. Isso é óbvio, né? Se eu recebo 100 mil por mês e tenho uma despesa de 20 mil, vamos supor, bom, eu tenho 20% da folha, que é equivalente à minha receita. Eu recebo 100 e gasto 20. Então eu gasto 20% da minha receita. Agora, se eu tenho 20 mil de folha e passo a receber 40 mil, eu tenho 50% de folha. Então é diferente, porque a receita cai, o percentual aumenta. Então a gente está trabalhando com essa lógica de manter equilibrado, digamos assim, a folha. O problema do município hoje é a folha, porque eu não tenho... os recursos que vêm são poucos e a minha prioridade é a folha, então eu tenho que pagar a folha. Como os recursos são poucos, a receita está diminuindo, a gente vê, por exemplo, nas parcelas de IPTU. É um outro exemplo bem claro. O IPTU, quem não paga em março com aquele benefício de 15%, pode pagar durante o ano a cada 2 meses. Então a gente fez uma previsão de o quanto receberia a cada 2 meses. Chega no mês do pagamento do IPTU, não entra aquela quantidade que nós tínhamos previsto, entra bem menos. O mês passado, por exemplo, nós tínhamos previsto 1 milhão, entrou 400 mil, entrou 60% a menos do que havia previsão, isso comparado aos anos anteriores, claro, comparado aos anos anteriores. Então a gente faz essa previsão para te ver o quanto está difícil, porque também as pessoas recebem parcelado e por conta disso as pessoas priorizam outras coisas. Então é um ciclo, entendeu? É um ciclo, ele começa lá em cima e termina nos municípios. E por conta disso a gente vai esperneando, mas tenho certeza que a gente vai conseguir superar essa crise aí e em seguida a gente estabiliza. Fornecedores. Fornecedores é uma coisa que eu não posso deixar de pagar, por exemplo. Eu não posso nem pagar serviço nem fornecedores. Fornecedores do quê? Por exemplo, de alimentos. Eu tenho alimento para as escolas. As crianças comem nas escolas, tem que fazer manutenção desses fornecedores. Tem outros tipos de fornecedores que a gente não tem condições de pagar. Alguns a gente pode negociar prazo, atraso algumas coisas. Atraso no sentido assim, bom, não vou te pagar hoje, vou te pagar daqui a 15 dias. Não tem problema. Há serviços que eu também não tenho condições de deixar de pagar. O lixo, por exemplo, o recolhimento do lixo, posso até negociar um prazo para pagamento, mas não posso deixar de pagar. Então, há serviços e fornecedores que são permanentes do ponto de vista de manutenção do próprio serviço. Por exemplo, não posso deixar de pagar o combustível, senão não tenho veículos para transportar a ambulância, ou transportar o ônibus, o ônibus escolar, ou coisa parecida. Então, a gente tem que trabalhar com essa lógica. Eu tenho que ver no final do mês, ou no início do mês, tudo que eu tenho que pagar durante aquele mês. A gente começa a arrecadar para começar a pagar a folha, os fornecedores, os serviços, os contratos que nós temos, outros contratos que nós temos. Algumas coisas a gente já diminuiu, algumas atividades que nós tínhamos, nós negociamos com alguns alunos e colocamos eles e adequamos eles no passe livre, o que diminui também os recursos daquela questão de escolares fora da municipalidade, aqueles benefícios que nós dávamos, nós não deixamos de dar, mas encontramos uma outra alternativa para não deixar os alunos, digamos assim, sem o benefício
de uma parcela, ou de 100% da parcela do transporte. Então a gente está vendo a questão do passe livre, alguns para esse ano, outros para o ano que vem. Mas essa questão também, o senhor já vem trabalhando há bastante tempo, né? Não é não é obrigação do município de Osório pagar transporte para Unicinos, por exemplo, para a PUC, por exemplo. Não é obrigação do município. Não, na verdade não é, isso é fato. A obrigação do município, ela se concentra especificamente na questão da escola infantil e na escola fundamental, na questão do município. O problema é que também tem pessoas que alcançam, digamos assim, o terceiro grau, a faculdade, como queiram, né, e às vezes não tem um suporte econômico para manter. Então o município já vem de longa data, né, dando um percentual, hora mais, hora menos, mas nunca deixou de dar um percentual. E a gente não vai fugir dessa linha. Mas existe, a partir de um determinado momento, passou a existir outras alternativas. A questão do passe livre é uma alternativa interessante para os municípios, para quem é beneficiário, e ela vem do Estado. E isso existe e é passível de ser feito. Então, o aluno, que é o grande beneficiário desse processo, não deixa de ter o benefício do passe livre. Se eu não me engano, o passe livre é até 100%, se eu não me engano. Né? E por conta disso, a gente vem conversando com os dirigentes das associações de alunos, justamente para transferi-los para a questão do passe livre. Porque isso vai diminuir, digamos assim, esse repasse que a gente faz anual, né, que a gente até diminuiu um pouco esse ano já. Né, o ano passado foi mais... 60%? Não, era 60%. A gente não está trabalhando mais com percentual. Até o ano passado foi 60%. Esse ano a gente não trabalhou com percentual, a gente trabalhou com um valor fixo. Bom, vamos supor, se era 50 mil, vamos supor, hipoteticamente, esse ano a gente não vai dar 50, a gente vai dar 30, ou 40, ou 35. Então não está trabalhando com percentual, está trabalhando com valor. Nesse meio tempo surgiu, não sei quem foi que, não me lembro agora quem foi que levantou a questão do passe livre, e a gente começou a trabalhar com a questão do passe livre. E isso é importante, porque o aluno não deixa de ser beneficiado, e o município também, digamos assim, nesse momento, um momento difícil, não disponibilizaria esse valor e disponibilizaria para outras coisas que estão aí no nosso dia a dia. Então é um trabalho que a gente tem feito nessa lógica. O ouvinte está perguntando aqui, prefeito, vou botar algumas perguntas dos ouvintes, são muitas, né? Ele diz, olha, o senhor informou que não pode comprar licença-prêmio para quem ganha, não é? Menos o salário inferior a R$2.000, mas pode comprar, e comprou, segundo o ouvinte, licença-prêmio 3 seguidas para quem ganha R$18.000. Eu não vou falar aqui o nome do funcionário, depois posso passar para o prefeito. O senhor comprou realmente ou não? Não comprei. De ninguém? Não, de ninguém, desde o ano passado. Desde o ano passado eu não compro de ninguém. Não sei quem é que ganha R$18.000 na prefeitura, mas acho que esse não seria o caso. O que a gente tem feito em algumas solicitações é a concessão de licença-prêmio. Mas a concessão de licença-prêmio é o seguinte, a pessoa ela tem o direito à licença-prêmio, então ela pede em dinheiro, não tem condições. Então eu vou te dar um mês de licença-prêmio. Se for possível, se não for, digamos assim, dar algum problema na questão do serviço, a gente concede. E algumas licenças-prêmios especiais também, que algumas pessoas tiram. Mas é caso específico. Gozar pode. Se não atrapalhar o serviço, não tem problema nenhum. Pode retirar lá um mês. Não compra. Não comprei. Não está comprando mais nenhuma esse ano. Nem o ano passado. Todas as pessoas que me pediram, devem estar me ouvindo, devem estar até bravas comigo, né? Eu não comprei, mas expliquei, eu não posso comprar. Se eu pudesse, eu compraria, mas eu não posso comprar, não tenho condições de comprar licença-prêmio de ninguém. O outro ouvinte está dizendo, para o senhor sugerindo, por que não demite os CCs? Não resolveria o problema da prefeitura? Não resolveria. Se essa fosse a solução, eu teria demitido. Os CCs, o pessoal tem uma bronca contra os CCs. Na verdade, os CCs também têm a sua participação de trabalho na prefeitura. Por um motivo ou outro, todos trabalham. E numa crise dessa, tu vai acabar criando também um problema social. Eu já diminuí o número de CCs, eu já diminuí o valor dos CCs. Isso é fato. Passou pela Câmara de Vereadores. Né? E evidentemente que aquela pessoa que ganhava R$2.000 passou a ganhar R$1.500, ela também não ficou satisfeita, apesar de ser CC. Também não ficou satisfeita. Mas foi a solução que eu também encontrei para não aumentar, digamos até, o número de pessoas que passam a pedir emprego na prefeitura e fora dela. Se a solução da prefeitura fosse botar os CCs para a rua, nós já teríamos posto. Se a solução do Estado fosse botar o CC para a rua, o governador teria demitido todos os CCs do Estado. Nós estamos trabalhando com uma lógica de que, se houver a necessidade de demitir CCs ou outros servidores, se chegar a esse ponto, a gente vai fazer. Mas a gente também está trabalhando com alternativas, como diminuímos o número de CCs, não é de hoje, da outra vez diminuímos isso. Cada CC que sai é um inimigo que eu tenho,
mas não é esse o problema, a gente também explica o porquê. Esse ano a gente não só diminuiu os CCs, também diminuímos o valor de CCs. Do ano passado para cá diminuímos um valor relativamente significante do ponto de vista de folha de pagamento. Então, a alternativa que eu vejo, às vezes, não é só demitir. Tem muitas empresas privadas, a primeira coisa que fazem é demitir os seus funcionários. E mesmo assim não solucionam seus problemas, porque elas precisam dos servidores para continuar suas atividades. Então, se eu demitir um CC hoje, certamente amanhã ou depois eu vou ter que contratar um outro servidor, porque, na verdade, aquele serviço não poderá deixar de ser feito. O ouvinte está parabenizando o trabalho que foi feito no cemitério, de limpeza do cemitério aqui do centro. Não só do centro, como os demais cemitérios que não sejam comunitários, porque quando eles são comunitários a própria comunidade atende, evidentemente que a prefeitura também apoia, mas os do centro, Nossa Senhora da Conceição, ali da Rua Farrapos, não me lembro o nome do cemitério ali agora, Passo da Cruz, se não me engano, e outros que a gente vai atendendo também, ou por uma atribuição direta, como é o caso, ou por apoio, como é os cemitérios comunitários. O outro ouvinte está perguntando para o senhor se os contratos emergenciais da área da saúde entram na folha ou não. Tudo que saia para fins de pagamento entra na folha. Todos os contratos, eles entram na folha de pagamento. Né? Aliás, tem um detalhe aqui que é importante as pessoas saberem. Antigamente, nós tínhamos um convênio com a APAE. Né? Tínhamos um convênio com a APAE e repassávamos um valor para a APAE que contratava servidores especificamente da área da saúde. Não sei se tu recorda, mas muita gente recorda. Foi apontado pelo Ministério Público. Isso, foi apontado pelo Ministério Público, depois foi feito um processo seletivo na época do prefeito Romildo, depois eu fiz um concurso por conta desse apontamento. E as pessoas diziam que aquele valor não entrava na folha de pagamento. Entrava sim. O Tribunal de Contas, ele, digamos assim, ele puxa tudo que é efetivo de salários nessa área e coloca isso em nível de folha de pagamento. Então, os contratados também entram na folha de pagamento. O outro ouvinte está perguntando, né, qual é a participação do parque eólico na receita do município? O parque eólico, além de ter uma importância vital na minha concepção, pela referência que ele, do ponto de vista que ele fez, colocou Osório no mapa mundial. Hoje, se procurar no mapa mundial os municípios que têm um parque eólico, especialmente o tamanho do parque eólico, Osório certamente é um dos que desponta. Então, além da importância de ser uma referência para Osório, para o mundo, a questão do parque eólico, por energia limpa, energia sustentável, toda uma concepção ambiental correta, ele tem uma contribuição forte também do ponto de vista de retorno de CMS. Não é uma Petrobras, evidentemente, mas é uma das indústrias, empresas de Osório, né, que contribui sensivelmente com a questão do retorno de CMS para o município. Prefeito, questão do hospital. O ouvinte está perguntando, ele já havia perguntado isso antes, voltou a perguntar mais uma vez. Não. Ele disse que quando o senhor assumiu o hospital, o senhor disse que tinha solução para tudo, ou soluções para tudo. E agora o hospital está com os médicos em atraso. Pagamento dos médicos. Existem duas maneiras de tu assumir o hospital. Quando tu procura o hospital e quando o hospital te procura. Eu assumi o hospital pela letra B. Na verdade, eu assumi o hospital porque o hospital me procurou para entregar o hospital para o município sob pena de fechar o hospital. Isso está documentado. Isso não foi simplesmente uma conversa. E evidentemente que a situação do hospital naquela época era uma situação difícil. E o município entendeu que ou nós intervíamos e assumíamos, ou o hospital estaria fechado há mais de um ano. Isso se deu em julho do ano passado. E não foi uma decisão minha própria de buscar intervir no hospital para administrar o hospital. Foi simplesmente porque entregaram no colo da prefeitura o hospital sob pena de fechamento. Tá? E evidentemente que o hospital de lá para cá se mantém aberto, se mantém funcionando, melhorou inclusive do ponto de vista de algumas estruturas que não haviam lá dentro e passaram a existir. É só ir lá e verificar e fazer a comparação. Isso não tem nada a ver com as administrações anteriores, é questão de momento, é uma questão de momento, uma questão de oportunidade. Agora, a questão financeira, ela independe da estrutura do hospital. E evidentemente que o município tem um contrato com o hospital. Um contrato para emergência, urgência e emergência, certo? Que é o que a gente tem que ter. A parte de manutenção do hospital como entidade, seja de Osório, de Tramandaí, de qualquer outro lugar do estado, é do Estado do Rio Grande do Sul. Quem repassa e quem faz a manutenção é o Estado do Rio Grande do Sul através da Secretaria Estadual de Saúde. Para isso existe um contrato com todos os hospitais do Rio Grande do Sul. E o município de Osório tem um contrato para atender a urgência e emergência, que isso é uma atribuição do município, seja no hospital ou seja num posto de saúde. Por exemplo, Maquiné não tem hospital, mas compra serviços de Capão da Canoa.
Então, lugares que não tem hospital, compram a emergência, de um hospital próximo à sua cidade. O caso, exemplo, que é de Maquiné ou outro local. Nós temos um repasse para o Hospital de Osório no valor de 409 mil mensais, porque não é só os médicos, a gente tem ali os médicos e alguns, tem os médicos da emergência, tem o plantão 12 horas, tem a traumatologia e tem alguns exames. No total, esses serviços, na verdade, somam 409 mil. Desses serviços todos, eu posso diminuir a metade. Porque a minha obrigação, a atribuição direta é a questão do médico em relação à emergência mesmo. Não precisaria ter o traumato, não precisaria ter os exames. A gente está trabalhando com a lógica de diminuir, mas não retirar todos. Bom, o que eu quero dizer com isso? Hoje, o Hospital de Osório, o município de Osório hoje, realmente já trazemos o repasse para o hospital, fizemos ontem um repasse de 150 mil, onde sentamos com a direção do hospital e negociamos, digamos assim, a complementação desse valor que está faltando, para a gente também ficar em dia com o hospital, daquele contrato que nos compete. Agora, o Estado hoje deve 516 mil para o hospital, também. Então, é verdade que o hospital pagou a folha, pagou a metade da folha para os servidores do hospital. Então, tem que separar o Estado do município. Eu pago os médicos da emergência. Quanto é que o município hoje deve para o hospital? Você lembra de cabeça? Em torno de 500 mil. Em torno de 500 mil. Nós pagamos uma parte e queremos negociar o mais rápido possível o pagamento do restante. Agora, é claro que eu também tenho repasses a menores, que eu acabei de dizer, e a gente alguma coisa acaba ficando para trás. Mas isso não significa que a gente não vá regularizar o mais rápido possível esse repasse que a gente tem em relação ao hospital. Mas eu não assumi o hospital dizendo que tinha solução para tudo. Na verdade, eu assumi o hospital porque me entregaram o hospital e eu entendia que o município deveria intervir justamente para evitar o fechamento. E é o que acontece. Mal ou bem, o hospital está aberto hoje graças ao município. Quer queiram reconhecer, quer não queiram reconhecer. Agora, tem uma coisa. Eu sempre disse, e vou dizer mais uma vez aqui na Rádio Osório, e eu espero que fique gravado. O hospital é da comunidade, é a Sociedade Beneficente São Vicente de Paulo. As pessoas que estão interessadas em administrar o hospital, me procurem. Pode ser hoje, de manhã, de tarde, eu revogo a interdição e imediatamente a gente posso colocar essa pessoa ou outra como interventora, exatamente nesse momento. Eu não faço questão de manter o hospital municipalizado, até porque tem outros problemas de ordem legal, que teria atribuição direta, e eu digo o seguinte, se alguém tiver interesse em assumir o hospital, qualquer entidade ou qualquer pessoa, a gente revoga a interdição ou substitui o interventor, não tem problema nenhum. Eu já conversei com o conselho do hospital, agora uns 30 dias atrás, o Cláudio Ferreira, o Saci Medeiros, a Olga Magnus, o Marco Lan, que fazia parte que faz parte do conselho, enfim, e a gente também está dizendo, olha, o município não vai ficar a vida inteira com o hospital. Isso foi colocado numa reunião aí faz mais ou menos uns 30 dias, está registrado também essa reunião. A gente não tem, o município não interviu no hospital para municipalizar o hospital. O município interviu no hospital por um período, que já faz um ano. Para manter o aberto. Vai por um ano e meio. Mas o que a gente colocou para o conselho, para essas pessoas que eu citei, não sei se tinha mais alguém que eu talvez não me lembre agora, é que a gente não... e a Gislaine Becker. É que o município não tem intenção, como também não tinha de assumir, não tem intenção de permanecer com o hospital a vida inteira. Então, o conselho do hospital também deve se movimentar, ou para recebê-lo de volta, né? Ou para encontrar uma outra entidade que queira assumir o hospital. Porque isso eu tenho dito, não tenho dito só agora, eu tenho dito desde o começo. A Fundação Getúlio Vargas já manifestou interesse no hospital. O Estado do Rio Grande do Sul já tinha demonstrado interesse no hospital em 2014. Quando o Estado assumiu o Hospital de Tamandaí, naquela época eu me lembro bem que a secretária do Estado era a Sandra Fagundes. Né? E ela, várias vezes nós conversamos sobre essa questão do Estado também assumir o Hospital de Osório. Na época, a direção entendeu que não deveria, é legítimo, não tem problema nenhum, cada um tem seu entendimento, mas eu tinha colocado que o Estado havia demonstrado interesse em assumir o Hospital de Osório, assim como havia assumido o Hospital de Tamandaí. Bom, naquele momento a direção entendeu que não deveria acompanhar essa manifestação do Estado e abriu mão. Né? Então, o que eu estou dizendo, não foi só a Fundação Getúlio Vargas, a Fundação Getúlio Vargas também já havia demonstrado antes interesse em assumir o hospital, o Estado havia demonstrado em 2014, estou dando até o nome da secretária, na época do governo Tarso Genro. Depois eu acho que algumas, não sei se, aí eu não posso afirmar, mas não sei se o Mãe de Deus ou o Estudo do Coração, aí eu não posso afirmar, havia também tido algum certo interesse. Então, agora é uma questão do conselho do hospital,
se reunir e definir qual é a destinação que o hospital vai receber daqui para frente. A intervenção ela vai até janeiro. Sim. Então, o prefeito, agora mudando o assunto, o pessoal lá do Bosque do Albatroz está reclamando e pede a sua intervenção, porque, segundo eles, lá tem uma oficina mecânica clandestina e que está, né, causando muito transtorno para os moradores. Ele pede para que a sua fiscalização, a fiscalização da prefeitura, dê uma passada por lá. Tem problema, vou conversar com o pessoal da fiscalização e solicitar que eles tomem providência. O outro ouvinte está dando um bom dia e diz: por que o prefeito fala em economia e pede para ele responder quanto ele paga para o transbordo? Transbordo eu acho que é um absurdo, não sou contra, mas não posso deixar de dizer que paga muito pelo transbordo. Não sei qual é o valor, prefeito, é muito alto mesmo ou não? Não, se alguém da Secretaria da Fazenda está me ouvindo agora, eu peço que me mande uma mensagem aqui. Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte: o transbordo é uma solução que se encontrou e que eu acho que ela é muito boa, né? Porque, por exemplo, se tu pegar um caminhão, tiver que levar esse material que tu recolhe, lixo seco, não orgânico, lá na Lagoa do Horácio, na verdade na Estrada do Horácio, onde tem um transbordo maior, ele tem um custo elevado. Antigamente, onde é que se colocava antigamente? No horto, tá lembrado? Se colocava atrás do horto ali, no bairro Popular, que dava um baita no transtorno. Além de não ser legalizado, além de não estar licenciado, de vez em quando pegava fogo, e era um risco. Estragava a rua também. Porque, exatamente. Então as pessoas colocavam ali a caliça, o resto de lata de tinta, resto de construção civil, galhos e assim por diante. Que depois tinha que se levar para um outro local ou tomar uma outra solução. Então o transbordo, na verdade, é um meio que se tem de colocar pequenas, inclusive facilitar para as pessoas. O morador que corta um galho de rua, que tem um pequeno resto de construção civil, alguma coisa que ele queira descartar, ele tem um local na cidade onde ele descarta um lixo seco e que diariamente ou semanalmente é levado para outro local, para dar uma finalidade, uma destinação final. É assim que funciona. Então não é o custo do transbordo. O transbordo, na verdade, é uma estrutura pública muito interessante do ponto de vista de que ele facilita a vida daquela pessoa, do carroceiro, que às vezes que tem um trabalho. Imagina o carroceiro pegar um galho de carroça aqui e levar lá na Lagoa do Horácio. Não só o custo, mas a questão do próprio carroceiro, do animal, enfim, tem uma série de coisas. Então, ali no Caravaggio, que foi, na época, foi determinado ali, é um local central da cidade, onde todo mundo tem uma aproximação que pode levar. O morador aqui do centro pode levar, o carroceiro pode levar, o próprio transbordo, em alguns casos, e depois o transbordo de uma destinação final. Então, eu acho que essas estruturas públicas, elas são importantes. Onde é que se colocariam o resto de caliça, onde é que se colocariam o resto de galhos de árvore, se não fosse do transbordo? Se deixaria pela cidade, como muitas vezes acontecia no passado, e que, na verdade, o Joaquim Limpo também veio para aglutinar todas essas estruturas públicas e dizer para as pessoas: olha, existe um lugar, existe um local, existe um horário para tu descartar o teu material e que depois a prefeitura se encarrega de fazer uma destinação final. Então, essas estruturas não podem terminar. Eu respeito a decisão a posição do ouvinte aí, mas eu discordo, também me dou o direito de discordar, porque o transbordo ele tem uma finalidade ambiental, de limpeza da cidade, encaminhamento muito importante para a cidade de Osório. E se o custo é elevado, bom, isso a gente pode trabalhar numa licitação, diminuir o custo, pode reduzir, pode aumentar, isso não é o caso. O problema que não dá é para extinguir o transbordo. Para encerrarmos, prefeito, temos acho que umas 30 perguntas aqui em relação a... Eu tenho a manhã toda para tirar. A restituição do fundo, eu já falei sobre isso. Passou na Câmara na segunda-feira, né? Eu vou explicar bem direitinho. Já expliquei outra vez que estive aqui, mas vou explicar de novo. A questão do fundo é o seguinte: houve no passado um desconto indevido. E esse desconto foi depositado no fundo. O fundo não é administrado pelo prefeito, o fundo é administrado por uma direção formada paritariamente. Na verdade, é formada por servidores, todos servidores, né? Enfim, de carreira. É importante que se coloque isso. Que eu me lembro, são todos de carreira. A prefeitura é corresponsável. Sim, corresponsável, mas na verdade não tenho ingerência sobre. Tanto é verdade que eu não posso pegar dinheiro do fundo. O fundo hoje tem mais de 100 milhões de reais depositados. Eu não posso pegar o dinheiro, 120 se não me engano, eu não posso pegar dinheiro do fundo para, se eu tivesse o orçamento que o fundo tem, eu estou resolvendo os problemas, não é verdade? Lógico. Então eu não tenho ingerência sobre o fundo. Eu não posso chegar lá e pegar dinheiro do fundo para pagar a conta de água e luz. Não posso fazer isso, certo? Ou seja, eu não tenho. A minha única obrigação como prefeito é depositar a parte
do município que compete ao fundo. Então, todos os meses a gente deposita um valor X lá no fundo. Muito bem. O fundo tem uma direção. O que aconteceu foi o seguinte, o sindicato entrou com uma ação para reaver aqueles valores que foram descontados indevidamente dos servidores quando entraram em férias. Muito bem. Concomitante a isso, houve uma decisão judicial, mas também já havia essa matéria sido consolidada, segundo a minha procuradoria, pelo Supremo Tribunal Federal, que era indevido e que deveria ser devolvido aos servidores. Não só aqui em Osório, isso é matéria do Supremo Tribunal Federal, deve ter havido em outros lugares também. Bom, começou a entrar, além do pedido judicial do sindicato, começou também a entrar pedidos paralelos administrativos, ou seja, pessoas que não haviam entrado na justiça, mas que estavam pedindo, por conta daquela decisão, sabedores da decisão, pedindo a restituição daquele valor que lhe era devido. São 1.500 funcionários, né? Que a prefeitura começou a entrar pilhas e pilhas. O sindicato me procurou, né? A presidente Hermínia me procurou, e eu disse, então, já que é para pagar, vamos pagar todo mundo. Não tem problema. Encaminhei para o pagamento. Só que a direção do sindicato, a direção do fundo, né? A presidente, o pessoal que compõe o fundo, através de um advogado, né? E depois através de uma instituição, até vou dizer qual é o IGAM, segundo eles entendem que não poderiam pagar administrativamente, só poderiam pagar por aquelas pessoas que entrassem na justiça. Aí houve ali uma certa, digamos assim, não discussão, mas uma conversa no sentido que não havia sentido. Se já é uma matéria consolidada do ponto de vista de entendimento jurídico, uma pessoa entrar na justiça, pagar custas, isso aí tem uma série de coisas para depois pagar uma coisa. Então, na verdade, a gente gostaria de pagar, mas o fundo, ele não se nega a pagar, ele entende que tem que pagar. Mas a presidente do fundo recebeu. Mas depois devolveu. Não, recebeu. Não, mas tudo bem, mas o mérito da questão não é quem recebeu, não foi só ela, teve outras pessoas também que receberam. Não, eu digo a presidente porque ela se auto-beneficiou. Tudo bem, mas depois ela se deu conta e devolveu. Mas eu não estou defendendo aqui A ou B, estou colocando o caso de uma forma genérica. Então, a direção do fundo, o que ela fez? Ela entendeu que só pagaria então para quem entrou na justiça. Bom, resultado, o fundo fez uma sugestão de que encaminhasse um projeto para a Câmara de Vereadores, a Câmara aprovando esse projeto, o município... eu já estava amparado, porque na verdade eu me amparo na decisão judicial, né? Mas o fundo, entre aspas, estaria amparado de qualquer apontamento futuro pelo Tribunal de Contas ou por Ministério Público ou por quem quer que seja. Aí eu disse, para mim não tem problema, eu quero pagar. Eu já queria ter começado a pagar em julho isso. Já tinha falado que eu quero pagar, até porque eu disse, olha, o fundo, eu não tenho injeção sobre o fundo, mas as ações que acontecem contra o município. Claro. Então, nós também temos que criar uma personalidade jurídica, onde o fundo responda também juridicamente pelas suas ações. Porque senão é fácil. Eu respondo juridicamente e o fundo me diz que não pode pagar uma decisão que a Justiça mandou pagar. Daí fica difícil. Mas tudo bem. Fizemos um acordo, encaminhamos para a Câmara de Vereadores. Eu tenho conhecimento que a Câmara aprovou segunda-feira. Eu devo sancionar hoje, porque o funcionamento é assim. A Câmara aprova segunda, encaminha para a Prefeitura terça-feira, ou terça-feira ou quarta-feira sanciona as leis. Não é só essa, mas outra. Então, a gente vai começar agora a fazer os encaminhamentos de pagamento até o final do mês. A gente quer ver se paga, se não tudo, mas a grande maioria. Tá certo. Prefeito, algo mais que o senhor gostaria de informar? Sim, tem um problema aqui de água que eu ouvi falar do livramento. Bom, tem duas questões. Tem uma água aqui nas Laranjeiras, se eu não me engano, ali na pedreira antiga, Pedra Branca, né? Isso, exatamente, que agora foi regularizado aquele loteamento. Não foi regularizado ainda. Não, ainda não. Está em processo de regularização. Esse é o primeiro fato. O segundo... Mas a proprietária me disse que tinha sido regularizado? Bom, então não foi então. Está em processo de regularização. Ali tem um problema. O problema é o seguinte, nós já colocamos 4 bombas ali. Aliás, colocamos 3, vamos colocar mais uma amanhã. Ali a gente está em discussão, uma questão com a CE, porque ali o que acontece é o seguinte, quando foi feito o poço artesiano, foi feito pelo número de pessoas. Mas à medida que vai crescendo, evidentemente que também vai crescendo a potência. Hoje, aquilo ali foi feito com uma rede monofásica. E aquilo tem que ser feito com uma rede trifásica, se não me engano. Tem que haver um reforço de rede. E a gente está conversando com a CE para ver se a CE faz esse reforço para que a bomba não estoure tão rapidamente. Tu coloca uma bomba hoje, 30 dias depois ela arrebenta. Tanto é verdade que já colocamos 3 e vamos colocar a 4ª. E no livramento, eu tenho conhecimento ali, segundo o secretário da Agricultura e Meio Ambiente, o Carlão, que desde ontem também estão regularizando aquela situação, quer ver se hoje, ou mais tardar, mas de preferência hoje, já regulariza essa situação da água no livramento. Então o livramento está em funcionamento. Já fiz esse levantamento, já fiz essa reunião
com a Corsã, com esse superintendente, com o atual superintendente, mas a Corsã não demonstrou interesse. Só quer a parte boa. Só o filé, o osso o pessoal não quer. Quando é que tem renovação novamente da concessão da Corsã? Eu não sei qual é o prazo que foi dado para vocês, não sei te dizer. Posso ver o contrato de concessão com a Corsã, mas não... Foi mal feito, tem. né? Mal feito. Não, eu não sei nem quando é que foi feito. Poderia e deveria ter colocado todas essas situações. Talvez na época, eu não sei quando é que foi feito, né? Eu me criei com a Corsã, servindo água para os olhos, então para mim faz 57 anos, né? Eu não posso afirmar. Agora eu não sei qual é o prazo de concessão, também não sei quando é a última vez que foi renovado, mas acredito que quando foi feito não se imaginava que Osório crescesse tanto, evidentemente, num período tão curto. As cidades crescem, né? Claro. Evidentemente, todas as cidades vão crescer, mas cresceu tanto num período tão curto. Também não se imaginava que os governos municipais instalassem tantos poços artesianos nessa região rural. Hoje nós temos, se eu não me engano, são 74 ou 84, não, é por aí, 74 poços artesianos distribuídos em todas as áreas rurais do município. 74 ou 84, não posso afirmar, uma coisa assim. Então tu vê que a manutenção disso pelo poder público não é fácil. Estoura uma bomba, queima o motor, a mangueira aqui estoura. Mas por que acontece isso? Porque quando tu faz um poço artesiano, quando tu compra as mangueiras, tu atende um determinado número de pessoas. X famílias, 20 famílias, vamos supor. Daqui a pouco ele já passou para 40, daqui a pouco é 60. E aí, claro, um motor que tem uma potência hoje, ele deixa, é mais gasto, é mais esforço do motor e acaba tendo essa não é uma frequência, mas tem uma certa regularidade de problemas. E outra coisa, é sempre às vezes nos mesmos lugares, entendeu? Por causa de rede elétrica. Às vezes tu precisa de um reforço maior na rede para poder dar a dimensão, dar a vazão à necessidade ou à energia que é gasta pelo motor. Tá certo. Prefeito, grande abraço, um prazer falar com o amigo. Eu que agradeço, bom dia a todos.